Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos lá, vamos dar continuidade à nossa construção de conhecimento no pleno entendimento do gráfico Tape Read do Footprint Charts, esta ferramenta moderna que é compreendida por poucos, mas quem domina esta ferramenta não abre mais mão e entende como ela é fantástica e pode te ajudar demais na sistematização, na facilitação da compreensão do fluxo de ordens, de uma maneira bem prática e objetiva, tudo bem? Agora vamos abordar os elementos básicos que compõem o footprint. Vamos explicar detalhadamente cada elemento, né, da formação do footprint charts, para que você entenda realmente, né, o que você está vendo na sua tela. Nós já fizemos alguns insights sobre a dinâmica da movimentação do preço, sobre a vantagem do footprint charts em comparação aos candles normais, seja gráfico de Henkel ou gráfico que for. E agora eu vou mostrar para você alguns elementos básicos de interpretação e configurações da plataforma Profit Chart. Tá? Eu vou mostrar os elementos com base nas configurações da plataforma Profit Chart Pro. Mas se você tiver Trid, tiver outra plataforma, não tem problema. Basta você fuçar aí na sua plataforma, que a maneira que você vai configurar eu não sei. Mas as configurações devem ser muito parecidas e os elementos são os mesmos. Isso que eu quero que você entenda, tudo bem? Então veja como é o raio-x do candle, né? Aqui eu tenho um candle tradicional, onde a única informação que eu tenho aqui, para quem sabe um pouquinho mais de candle, eu tenho aqui o spread, que é o tamanho a diferença entre máxima, né, máxima e mínima do candle. Eu tenho aqui a abertura e o fechamento, né? Eu tenho aqui o corpo, o tamanho do corpo da barra do candle e a diferença de máxima e mínima chama-se spread. São essas informações básicas que o candle traz para a gente. E com base na formação gráfica de candles, eu tenho uma interpretação psicológica em tese da dinâmica da massa, da dinâmica do preço, né? Que quando chega em níveis importantes de suporte e resistência, por exemplo, a gente vê os dojis, os engolfos, toda aquela sistematização dos candles. Já no footprint eu tenho essas mesmas informações, perceba que eu tenho aqui nosso fechamento, nossa máxima, nossa mínima, nossa abertura, e eu tenho um raio-x. Eu tenho todas as agressões que saíram por nível de preço. Eu consigo ver as agressões tanto compradoras como vendedoras, e eu consigo ver os imbalances, quando há uma diferença discrepante entre agressões de compra e de venda. Aí, Oliver, como é que eu faço a leitura do footprint? Eu comparo, tá? Que número com que número? As pessoas geralmente acham que a comparação se dá assim, ó, no mesmo nível de preço. Esse é o mesmo nível de preço, certo? Mesmo nível de preço. Mas assim é um jeito de possível comparação, sim. Mas não é assim que nós comparamos. Quando, por exemplo, eu vejo esse número verde aqui, 83, chama-se imbalance de compra, ele está dizendo, olha, eu tive muito mais comprador se comparado aos vendedores. E a gente sempre compara na diagonal. Eu vou explicar para você. É sempre na diagonal, número de cima com o número de baixo, número de cima com o número de baixo, número de cima com o número de baixo. A comparação dos imbalances de compra ou de venda é sempre feita na diagonal, tudo bem? No que pese, é dessa maneira, assim, ó. Que eu quero que você entenda, ó. A comparação sempre é assim. Então, a comparação sempre dar-se-á assim. Este número com este número. Tudo bem? Sempre na diagonal. É assim que a gente faz a leitura. Mas no que pese essa comparação ser feita pelo sistema desta forma, você pode também, para a caracterização de regiões de maior volume, de maior lote, olhar assim, ó. Tanto na vertical, na diagonal, aliás, como na horizontal. Perceba, ó. Tá? Perceba que esse número que eu estou riscando aqui agora em azul, perceba que esse número é a região, é o nível de preço que tem o maior volume, tanto o comprador como o vendedor. Perceba, o vendedor agrediu 302 contratos aqui e o comprador agrediu 494 contratos. Perceba os imbalances de compra com relação aos imbalances de venda, mas também perceba que esses imbalances não estão se dando em relação ao mesmo nível. Ele não está comparando esse 302 com 498. Ele está dizendo, olha, aqui tem uma agressão muito forte vendedora e ele está comparando esse imbalance de venda em relação a este número aqui. Tudo bem? E ele está comparando esse imbalance de compra com relação a este número. Ele diz o que para a gente quando a gente faz essa comparação, né? Esse imbalance. Ele fala, olha meu amigo, fique esperto, tá? Aqui nesse nível de preço saiu 88 contratos compradores. E na sequência, logo abaixo, saiu 302 contratos vendedores. O vendedor nesta transação aqui, ó,
foi muito mais forte, agrediu muito mais, houve um desbalanceamento para o lado vendedor. Assim que a gente vai vendo. Então é sempre o desbalanceamento, essas comparações, o sistema ele faz essa comparação de desbalanceamento. Mas para a leitura da aplicação do volume por nível de preço, consequentemente, nós analisamos os níveis de preço, isso que eu quero que você entenda, tá? Quando a gente olha a ferramenta SuperDom, eu não tenho bid, eu não tenho geralmente aqui, ó, a coluna de preço e eu tenho aqui, ó, o bid e o ask, e sempre sai na diagonal, é sempre aqui, ó, que sai as ordens. Eu tenho ordens de compra aqui embaixo, tá? Perdão, deixa eu pegar outra corzinha aqui para ficar mais fácil para você. Eu tenho ordens de compra aqui embaixo e aqui em cima, geralmente eu tenho ordens de venda. Sempre o bid e o ask, sempre comparando na diagonal. O preço ele fica ticando aqui no meio, tá? Sempre com a melhor oferta de compra, com a melhor oferta de venda. Sempre é assim. No SuperDom, é ou não é, meu amigo, minha amiga trader, para você que já é leitor de fluxo, você sabe o que eu estou dizendo, não preciso detalhar tanto assim. E é por isso que nós fazemos esse tipo de comparação. Então, quando você olha o footprint assim, na verdade você está vendo praticamente o bid e o ask, as agressões de compra do lado direito e as agressões de venda do lado esquerdo. Eu vou trazer o gráfico aqui agora para você e o SuperDom, para você entender isso que eu estou falando para você. Pronto, trouxe o nosso gráfico aqui, eu tenho a ferramenta chamada SuperDom. Quem faz leitura de fluxo já está habituada, conhece essa ferramenta, eu não preciso ensinar, tá? E quem segue meu canal, conhece meus ensinamentos de tape reading, sabe que eu uso volume at price dentro do SuperDom, onde eu tenho aqui esse número representa a quantidade total, o volume total de agressão que saiu por nível de preço. Eu tenho aqui o volume at price, que você deve conhecer. Eu tenho aqui o total de agressões compradores e o total de agressões vendedoras. Perceba que o volume at price ele vai trabalhando numa escala compilada, né? O preço ele vai ticando, subindo e descendo. O preço está aqui nos 5.700 agora, perceba, tá? E daí ele vai somando todas as agressões que vão aparecendo na sequência para você aqui. Perceba aquilo que eu disse para você, o preço trabalha em diagonal, o preço está no 702 agora, é sempre o de cima com o de baixo, sempre na diagonal, sempre a melhor oferta de venda com a melhor oferta de compra, sempre assim, ó, na diagonal que o preço trabalha, você está vendo? É por isso que a compilação do Footprint Chart dá-se na diagonal. Uma coisa que eu quero que você perceba desde agora para ficar fácil o seu entendimento, tá? Essa linha fúcsia aqui, esse quadradinho amarelo, representa o nível atual de preço. Por exemplo, fica muito evidente você ver que o Footprint Charts nada mais é do que a própria representação do Volume at Price dentro do SuperDom. Eu vou zerar aqui agora, fico olhando, ó, zerei a partir de agora. Olha, então fique observando, acabou de abrir uma barra nova de Footprint. Eu estou numa barra de 5 minutos de escala temporal. E agora perceba que todas as agressões que estão saindo aqui no SuperDom estão sendo sistematizadas no Footprint. Os mesmos números que você está vendo aqui, ó, 10, 5, 5, 10, 15, 20, perceba no Footprint. São nesse aqui, ó, nesse aqui onde está meu mouse. São os mesmos números. Lembrando que o lado direito é a coluna dos compradores e o lado esquerdo é a coluna dos vendedores. Perceba que você está vendo a mesma informação aqui, que é o volume at price dentro do SuperDom. Esta mesma informação você está vendo aqui, através do Footprint Charts. Perceba. Vou pausar mais uma vez. Aqui, vamos analisar agora. Olha aqui, ó, 130 de compra, 5 de compra. 130 de compra, 5 de compra. Olha a agressão do lado vendedor. 10, 35, 10, 50. 10, 35, 10, 50. Então, a mesma informação que você tem dentro do volume at price dentro do SuperDom, que são as ordens de compra, todas as ordens de compra, todas as ordens de venda, você tem de maneira compilada no Footprint Chart. A diferença é que você vê isso, neste caso, de uma maneira compilada dentro de uma escala temporal de 5 minutos, tá? E tem alguns elementos que melhoram esta visão, porque aqui, ó, eu tenho boletadas, que são essas bolinhas verdes aqui, ó, verdes que mostram quando saiu uma ordem grande, a partir de 50, por exemplo, tá? Eu tenho boletadas que eu consigo ver quando sai uma boletada forte. Eu tenho também aqui os imbalances,
que ele pinta de azul e vermelho, isso tudo é configurável, vou mostrar para você, que ele mostra quando num nível de preço, por exemplo, teve um desbalanceamento muito forte da ponta compradora em relação ao vendedor e vice-versa. Eu tenho aqui fator sequencial, que é uma sequência de imbalances, que é uma sequência de desbalanceamento que é totalmente configurável. Eu tenho aqui, ó, o total do saldo delta de agressão. Aqui no volume at price dentro do Superdome, você não sabe quem, nesse período temporal, quem que agrediu mais dentro, por enquanto, qual o saldo da agressão total nessa escala temporal. Aqui com o footprint você sabe. Com o footprint você sabe que dentro dessa escala temporal, dessa abertura desse renco de 5 minutos, olha aqui, ó, 4 minutos e 15 segundos, olha aqui embaixo, 4 minutos e 5 minutos, então, ou seja, em 45 segundos, eu sei que o saldo, por exemplo, ele é mais 105 comprador, que o saldo ele é mais 105 comprador, tá? Então, a mesma informação, vou soltar de volta, que você está vendo, tá? Dentro do volume at price, dentro do Superdome, você está vendo na formação do footprint charts. E aí o footprint ele sistematiza tudo isso e traz para você imbalances de compra, imbalances de venda, regiões de maior volume, as boletadas, fator sequencial. Ele potencializa, ele melhora, ele dá um upgrade nesta interpretação do volume at price dentro do Superdome. Quem é do meu canal, conhece meu trabalho, sabe o jeito que eu ensino tape reading, tá? Uma das maneiras que eu ensino tape reading é justamente isso, mensurar a força da agressão, tá? O saldo dentro com o volume at price dentro do Superdome. E aí você tem a distribuição do volume aqui dentro do volume at price dentro do Superdome. Aí o que que eu faço? O que que eu recomendo, que eu já falo para você que eu vou ensinar? Aí, Oliver, mas aqui eu não estou vendo a distribuição do volume. Não tem problema. O que que eu vou ensinar desde agora para você? Você clica com o botão aqui no caso do Profit, insere indicador, você insere o volume at price, que é o volume profile. Aliás, o volume profile, tá? Insere o volume profile dentro do seu gráfico. Insere o volume profile dentro do seu gráfico. Deixa eu ver se vai ser esse aqui. Isso. Ele vai aparecer aqui plotado em escala diária, tá? Você vai tirar, você tira, já estou avisando. Você tira exibir diretos e deixa aqui, ó, destacar a maior barra, escolhe as cores que você quiser. Deixa transparente, não deixa transparente, escolhe as cores que você quiser, tá? Então a maior barra de volume ela vai ficar vermelha. Vou colocar amarela. Vamos padronizar amarelo no nosso curso. Amarelo, tá? Aí ele vai ficar cinza aqui, a distribuição do volume profile vai ficar cinza, tudo bem? E aí ele tem algumas opções aqui, automático, semanal, diário. Como eu estou usando candles de 5 minutos, eu vou colocar 5 minutos e vou dar o OK. Agora você perceba o que aconteceu. Você tem essa mesma distribuição do volume aqui, perceba. Você tem a mesma distribuição do volume at price dentro do Superdome exatamente aqui. Então, isso que você está vendo aqui é exatamente isso que você está vendo aqui. É a compilação das agressões de uma maneira sistematizada, escalonada dentro da formação do candle temporal de 5 minutos, com a distribuição do volume. E você percebe que ele brigou aqui, não segurou, entrou o fator sequencial de compra. Olha quando aparece uma sequência de azulzinho assim, ó, dizendo que teve desbalanceamento comprador nesta região, promovendo o deslocamento do preço acima. Ele achou briga nesta região, vendedor novamente aqui, e aqui me parece ser uma região de, olha como faz sentido, trader. Olha como faz sentido. Aqui parece ser uma região do quê? Uma região de resistência, se comparar com base no histórico passado do preço. Ele tende a brigar aqui, eles estão brigando nesta região, o volume está subindo, eu tenho agressões de compra e agressões de venda de ambos os lados. Volta os seus olhos para o volume at price dentro do Superdome. Olha aqui as agressões de compra, olha aqui as agressões de venda, é a mesma informação que você está vendo, é a mesma informação que você está vendo. Tá? Só que o footprint ele sistematiza isso através de sinais visuais, regras de coloração, demonstrando o imbalance para você. Então, primeira situação, você tem que entender que a comparação dos imbalances se dá na diagonal, mas o volume ele sai por nível de preço. Quando eu coloco o volume at price dentro do footprint, eu tenho a questão do volume por nível de preço, tudo bem? Já aviso que na plataforma Profit Chart, se você quiser, Oliver, mas que legal, então quer dizer que eu posso colocar o footprint em gráficos temporais e até 1 minuto? Você pode, só que o Profit não vai rodar, ele vai travar. 5 minutos é o mínimo
é o máximo em termos de redução de escala temporal que o Profit aguenta atualmente. Ele trava, tá? Então, para que você possa usar o Footprint da maneira que eu estou trazendo para você na plataforma Profit Chart Pro da Nelogica, escala temporal de 5 minutos. Menor que isso, você não vai conseguir trabalhar. Ele vai travar demais o seu gráfico. Assim ele já trava, perceba. Olha só, assim como ele já fica travado, ó. Ó, ó, ó. Tá? Mas ainda assim é possível trabalhar. Até porque, mais pra frente, você vai aprender comigo que você não vai usar só o Footprint. O Footprint você vai ter dois gráficos. Você vai ter o gráfico que é o raio-x de mercado com o Footprint numa janelinha menor, assim, ó. Você não precisa ter tudo isso, vai ter uma janelinha menor assim que é o Footprint e vai ter o seu gráfico majoritário que você gosta de trabalhar. Ou você vai ter as suas outras ferramentas de fluxo. As suas outras ferramentas de fluxo que você gosta de usar, você que já é leitor de tape reading, mais um gráfico. Existem várias maneiras de montagem de tela e daí a gente vai dar nossa sugestão futuramente para você. Tudo bem? Perceba que eu estou com uma tela cega aqui, eu não estou mensurando com esta tela aqui book de ofertas. Até porque book de ofertas a gente sabe que ela está compilado de maneira agrupada dentro do Superdom. Eu consigo ver aqui por nível de preço e na profundidade as escoras, né, e quais são os níveis de preço que tem mais lote. Tá? Perceba outra coisa, olha só como o preço começa a subir, olha como eu falei do volume na cabeça, a concentração do volume na cabeça no padrão P, e se provocou o deslocamento, mostra força na continuação da tendência de alta. E veja os elementos gráficos do Footprint, né, que mostra pra gente, né, o desbalanceamento, onde o comprador está aparecendo mais forte, onde o vendedor está defendendo mais forte. Tudo isso de uma maneira muito mais compilada, sistematizada, dentro de uma compilação temporal de candles de 5 minutos, muito melhor do que você vê aqui agora, por exemplo, abriu-se já uma nova barra do Volume at Price, aqui você tem um histórico compilado, agrupado por nível de preço, e aqui você tem o agora, o imediato, que está acontecendo agora, o raio-x do mercado, numa escala temporal de 5 minutos. Tudo bem? Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? Eu acho que ficou muito claro. Então vamos trazer agora novamente o nosso slide aqui, para que a gente possa, conjuntamente com você, dar sequência, tá, aos estudos aqui do Footprint Charts, essa poderosa ferramenta que eu estou apresentando para você. Na próxima aula eu vou mostrar algumas configurações e alguns elementos básicos do entendimento desta ferramenta. Sucesso, grande abraço e até a próxima aula.